falar no Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento e dá vida, aleluia. E saiu Jesus e seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João o Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizei que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: Retira-te de mim, retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois, que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou, que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Esse evangelho eu achei muito interessante porque ele praticamente condensa toda a história da salvação. Em que sentido? O próprio capítulo Marcos 8 fala antes de milagres de Jesus, fala do fermento dos fariseus, fala de como Jesus deu sinais de que ele é alguém muito especial. E aí Jesus pergunta aos seus discípulos, aqueles que estavam com ele dia a dia, aqueles que tinham uma relação muito mais do que apenas alguém que vai lá, de repente aprende e volta. De alguém que simplesmente ouviu uma pregação daquele homem que fazia milagres, que falava contra os fariseus, contra vários outros poderes estabelecidos de forma muitas vezes errada. Não que todos os fariseus fossem errados, não que todos os religiosos fossem errados, mas que falava contra eles, com autoridade, diziam, né? Então, quando ele pergunta, que dizem, e aí a palavra muito importante, os homens, com a mentalidade humana, que eu sou. E aí responde, João o Batista, um profeta dos tempos modernos. Outros, Elias, um profeta muito famoso, que subiu na carruagem de fogo ao céu. Mas outros, um dos profetas, um profeta como outro qualquer. Então, basicamente, reforça a ideia que Jesus, para a mentalidade humana, ele é um profeta. E lhes disse, mas vós, quem dizeis que eu sou? Mas vós, discípulos, você que é discípulo, que diz sobre Jesus? E aí Pedro, o fundador, a pedra, né, a pedra angular, Cefas, aquele que fundou a igreja de Cristo, aquele que perpetuou suas palavras junto com os discípulos e apóstolos, fala, tu és o Cristo. Cristo, ou Messias, ou ungido, ou o enviado de Deus para libertar a humanidade. O significado
é a salvação, aquele que veio nos salvar, fala o seguinte: tu és o Cristo, disse Pedro. Então, Jesus advertiu-os, falou: olha, não fale isso a ninguém, só os discípulos devem conhecer neste momento. E aí vem o grande resumo, né? Então, importava que o Filho do Homem, outro nome para Jesus, né? Padecesse muito, sofresse, que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes, pelos poderes, pela religião principal, pelos escribas, aqueles que conheciam cada iota da lei, né, decorado e tudo mais, e que fosse morto. Ele sofresse, ele padecesse, ele fosse rejeitado por aqueles que pretensamente o esperavam, e que fosse morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Então, esta é a história da salvação, da paixão e ressurreição de Cristo. O ungido, aquele que veio nos salvar. E dizia abertamente essas palavras. Não falava que ele era, não era para falar que ele era o Cristo, mas que abertamente ele falava: olha, eu vou ter que sofrer, vou padecer muito, mas 3 dias depois ressuscitarei. Mas o Pedro, aquele mesmo que falou: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o ungido, começou a repreender Jesus. E aí Jesus vira-se, olhando para os discípulos, repreende Pedro. Pedro repreende o Messias. Olha a posição que Pedro se coloca: eu vou repreender aquele que veio me salvar. Mas Jesus, aquele que veio, o Cristo, que muitos acham que é apenas um profeta, olha para Pedro, repreende e fala: retira-te de mim, Satanás. O discípulo que vai fundar a igreja, Jesus chama: retira-te de mim, Satanás. Quem é Satanás? É o adversário, é aquele que divide o homem de Deus. Porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Então, quando a concepção é humana, Jesus é apenas um profeta, que não pode sofrer, que não pode ressuscitar. Mas o próprio Jesus se colocou nessa situação de sofrimento, de padecimento, para ressuscitar. E com isso, salvar de uma vez por todas a humanidade do seu pecado. E a multidão, agora abriu para todos, seguia, né? E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. Por que negar a si mesmo? Porque o que provocou a queda? A concupiscência, a cobiça, o egoísmo, aquilo que só eu importo. E Jesus negue-se a essa concupiscência, negue-se a esse egoísmo, tome sua cruz, seu sofrimento, seu padecimento e siga-o. Por quê? Porque ressuscitará. Atravessar este deserto, atravessar esse vale de lágrimas, atravessar este mundo cheio do pecado, cheio da morte, se seguir Jesus, compreender e colocar em prática suas palavras, vai conseguir ressuscitar. E Jesus fala ainda desse tema da cobiça, né? Porque o que adianta o homem ganhar todo o mundo? Porque o egoísmo que é isso, que é o mundo todo para si, mas perder a sua alma. De que adianta? O que o homem pecador, nessa condição de deserto, vai dar para resgatar a sua alma? Não há justificativa por nós mesmos, mas apenas pelo sofrimento do próprio Cristo Jesus. Porquanto qualquer um entre esta geração adúltera, que traiu a Deus, que traiu a si, que traiu a todos, pecadora, que se separou de Deus, se separou do sagrado, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Então, Jesus dá o caminho que o cristão vai seguir. Ele vai padecer neste vale de lágrimas, ele vai sofrer, vai ser rejeitado, mas será ressuscitado por Deus
na condição que Jesus nos resgatou. É muito interessante, eu achei, por isso que eu estou falando nisso, e talvez eu volte a refletir novamente sobre os evangelhos, baseado nas leituras dominicais. Então, agradeço que você tenha ficado até aqui. Até a próxima.